As refinarias retiram-na do petróleo e uma complexa infraestrutura a distribui para todos os postos da América. Sem gasolina, a vida moderna ficaria comprometida. Mais de 100 anos de ciência e trabalho transformaram um detrito indesejável em nosso mais vital combustível. Hoje, em Maravilhas Modernas, gasolina, refinarias e tecnologia. Maravilhas Modernas. Onde estaríamos sem gasolina? Esqueça o Porsche. NASCAR nunca mais. Diga adeus à sua lancha. Estacione a moto. Pouse o avião. Recolha o tanque. A gasolina abastece o mundo, não apenas os velozes e furiosos. Negócios, pessoas e até mães dependem dela. Worldwide, gasoline is extremely important. Third world countries are aspiring to become modern, and as they do so, the demand for gasoline goes up. Mobility is very important. Os americanos confiam na gasolina mais do que qualquer país. In Europe and some other countries, there's more emphasis on public transportation. Here in the United States, people are used to taking their cars everywhere they go. So if suddenly, gasoline disappeared from the universe, Americans would have a pretty hard time going about their daily lives. Motoristas dos Estados Unidos gastam cerca de 1 bilhão e 300 milhões de litros de gasolina todos os dias. É um enorme negócio, no mínimo. Without gasoline, modern cities would not exist in the way they do in the U.S. We built a mass transit system around 1 or 2 people driving on automobiles all around a large metropolitan area. We're making adjustments to that, and needed adjustments, carpooling, but it's hard to imagine a time when our economy won't rely heavily on gasoline and gasoline-powered vehicles. Um motivo pelo qual a gasolina estará aqui por longo tempo é que ela produz muita energia. 3 litros fornecem quase 40 mil watts de energia, o suficiente para manter uma TV ligada por mais de um mês. Existem algumas alternativas que fornecem até mais energia, como o hidrogênio. Mas por hora, a gasolina nos dá tudo o que precisamos. É um combustível que outras opções ainda não igualam. We're asking it to provide low emissions, good fuel economy. We're asking it to not contribute to deposit buildup in the engine or contribute to the failure of emissions control equipment. We want it to be fully available when we want it and at low a cost as possible. Esse menor custo possível não é tão barato quanto gostaríamos. Mas, considerando os passos que a gasolina dá até chegar ao tanque, ainda é um bom negócio. O petróleo cru primeiro tem de ser encontrado muitos metros dentro da terra. Em seguida, é transportado por milhares de quilômetros até a refinaria, onde passa por um caro processo de refino. Dali, a gasolina chega aos grandes centros através de dutos subterrâneos. Por fim, é carregada em caminhões-tanques e entregue nos postos. Look at the price of a gallon of gasoline, especially after you subtract the taxes, versus the price of a gallon of bottled water. Gasoline is around $1 a gallon, plus or minus, after you subtract taxes. And we're hard-pressed to find even a liter of bottled water that isn't well over $1 a gallon. Claro, as engarrafadoras não vendem mais de 1 bilhão de litros de água ao dia. Mas a principal razão de a gasolina ser mais barata é uma eficiente infraestrutura de produção e distribuição. A refinaria moderna é o coração de todo o sistema. Refinarias são enormes e caras, às vezes cobrindo uma área de 100 campos de futebol. Num único dia, uma grande refinaria pode transformar 400 mil barris de petróleo em milhões de litros de gasolina e outros derivados. Todo o trabalho é feito em escala molecular. O petróleo que alimenta a refinaria é quase todo composto de hidrocarbonetos, cadeias de átomos de carbono cercados de hidrogênio. Na refinaria, essas cadeias são separadas naquilo que conhecemos como torres de fracionamento ou colunas,
que são uma das características mais evidentes de qualquer refinaria. Caldeiras aquecem o óleo a 370 graus. Grande parte dos hidrocarbonetos fervem e evaporam, começando pelas cadeias mais curtas. As mais longas de óleos e graxas não fervem. And there are a series of trays in the column, so the lighter product will rise as a gas through what's called bubblers. They actually allow a liquid level to stay on the tray. The gas comes through until it comes to the point where it condenses at that level of cooling. We can draw off those fractions. Os materiais mais leves têm poucos átomos de carbono em cada molécula. Por exemplo, propano tem 3 carbonos e o butano é uma cadeia de 4 carbonos. Esses vão direto para o topo da torre, uma vez que estão na forma gasosa, mesmo depois de voltar às temperaturas normais. As gasolinas têm moléculas de cadeias razoavelmente curtas, com 6 a 10 carbonos. Elas sobem até quase o topo da coluna antes de voltar ao estado líquido. O líquido, então, é removido através de tubos laterais. Querosene, um pouco mais pesado, tem 12 a 15 carbonos. O óleo diesel vai se depositar e condensar logo abaixo, uma vez que contém entre 15 a 18 carbonos. Óleos lubrificantes, incluindo os combustíveis, são ainda mais densos, pois têm cadeias mais longas que a gasolina e o diesel. Os produtos mais pesados, com 20 ou mais carbonos em cada cadeia, são coletados na base da torre. Essas substâncias, tais como parafina e betume, são semissólidas e nunca se vaporizam totalmente. É muita diversidade para um simples fóssil. It is a progression out of a barrel of crude oil, all the way from very simple molecules that we would use in our gas grills for our barbecues to very heavy molecules that go into road tar. And gasoline is just a slice out of that carbon progression. Mas por que cadeias de 6 a 10 carbonos funcionam melhor em combustão interna do que outros produtos, sejam eles leves ou pesados? Porque a gasolina nos dá o melhor de 2 mundos. Pode ser armazenada como líquido, ocupando menos espaço que o gás, mas vaporiza mais facilmente que qualquer hidrocarboneto e a vaporização é necessária na câmara de combustão. The liquid gasoline will not combust. It has to be in a vapor state. If you don't get proper vaporization at the time of combustion, you generally have what's termed a misfire. And of course that results in poor performance, poor fuel economy, high emissions. Quando você pisa no acelerador, a gasolina é bombeada do tanque para o motor e mistura-se com o ar antes de entrar na câmara de combustão, passando de líquido para vapor. O vapor é comprimido quando o cilindro sobe e dá maior potência. Aí a vela faz a ignição. A força da explosão impulsiona o pistão para baixo, acionando o virabrequim que está conectado ao transmissor. Este, através das engrenagens, envia a quantidade certa de potência às rodas para a aceleração desejada. Mas alguns tipos de gasolina fornecem melhor aceleração e desempenho que outras. Essa é a razão da variedade de preços num posto. A grande diferença entre a gasolina de primeira, chamada de Premium, Ultimate ou Supreme, e as demais gasolinas é a taxa de octanagem. É ela que mede a capacidade de o combustível ser comprimido sem entrar em combustão espontânea antes de o pistão se posicionar e antes da ação das velas. And the spark plug fires. If you have octane that is too low in your gasoline, the gases are self-igniting before the piston can get to the top. And when this happens, this works against the power of your automobile, decreases the power, plus it's very hard on the mechanical parts. Octano é a molécula de 8 carbonos encontrada na gasolina. Ela controla tão bem a compressão sem ignição que a escala de classificação leva seu nome. Na outra ponta está o heptano, de 7 carbonos. Com uma leve compressão, o heptano entra em combustão. No fim dos anos 20, criou-se uma escala artificial, começando pelo heptano com 0 e indo até o octano com 100. Dessa maneira, combustíveis desconhecidos puderam ser testados e comparados com octano e heptano. Assim, a gasolina com taxa de octanagem 87 funciona como se tivesse 87% de octanagem e 13% de heptano,
mesmo que contenha cadeias de diferentes comprimentos. O problema da octanagem é que, se ela for baixa, poderá satisfazer grande número de motores e por muito tempo. Você só precisa da alta octanagem por uma fração de tempo durante as explosões de potência na aceleração. Mas bem antes de qualquer um se interessar por octanagem e até mesmo por gasolina, outro produto dominou os primórdios do petróleo. A seguir, o primeiro poço de petróleo e o nascimento da refinaria. Na América, gasolina é o produto petrolífero mais usado. Mais de 40% do petróleo é transformado em gasolina. Quando voltarmos com Maravilhas Modernas. Estamos apresentando Maravilhas Modernas. Considerando a grande variedade de produtos derivados do petróleo bruto, não é de estranhar que as pessoas façam alarde sobre o preço do barril dessa substância escura e pegajosa. Tudo começou em 1859, quando um homem chamado Edwin Drake perfurou o primeiro poço de petróleo. The well was drilled in 1859 to a total depth of 69.5 feet. Within less than a year, over 1,500 wells had been drilled in and around Titusville, Pennsylvania, primarily because oil was close and shallow near the surface. As experiências mostraram que ferver pequenas quantidades de petróleo que borbulhavam na superfície permitia aos químicos coletar um novo produto, conhecido como querosene, que servia para lamparinas. A febre das perfurações em Titusville começou quando Drake provou que havia petróleo em grande quantidade no subsolo. Essa descoberta permitiu trazer à luz as lamparinas por um preço mais baixo que o dos concorrentes. Where whale blubber was becoming in short supply, the future of whale oil seemed in question, and suddenly, magically, somebody comes up with this product that can be made from something coming out from the ground. O querosene era separado das demais substâncias em refinarias rudimentares, que apropriadamente eram chamadas de destilarias. The early refineries were basically just like a drum with a tube sticking out of it. It was very similar to what the moonshiners used to do. O processo, conhecido como destilação, aquecia o petróleo até que este evaporasse. Os vapores eram coletados e condensados, voltando à forma líquida. No século XIX, ninguém ligava para a gasolina, que se aquecia e condensava um pouco antes do querosene. Before there was an obvious market for gasoline, it was seen as a nuisance. And after the refining process that produced the most kerosene that you could get out of it, quite often the gasoline would be dumped into a nearby stream and float on away. No fim do século XIX, o refino continuava simples, barato e acessível. Qualquer um podia ser refinador. Um deles, dono de uma refinaria em Cleveland, descobriu um modo de ultrapassar os pequenos concorrentes. John D. Rockefeller dizia: se você não pode vencê-los, compre-os. Em vez de buscar o lucro rápido, ele investiu capital na compra de refinarias e empresas transportadoras de petróleo e querosene. The Rockefeller Trust, which was created in the late 1800s, was put in place primarily to take advantage of the large number of small independent producers. In other words, gathering these into a large entity. But because of the concentration of power, the concentration of all the resources, it really became a monopoly. Em 1880, Rockefeller controlava 90% da capacidade de refino da América. Mas, assim como o querosene banira o óleo de baleia do mercado, em breve a invenção de Thomas Edison apagaria as lamparinas de querosene. Felizmente para Rockefeller, mecânicos e motoristas mexendo nos primeiros carros descobriram que gasolina funcionava melhor em motores de combustão interna. Henry Ford came along and started manufacturing cars with the combustion engine. That created a whole new market for the oil industry to really focus itself on this new product, gasoline. It was just found market, unbelievable expansion, just beyond people's wildest dreams.
Gasolina, o velho e incômodo derivado, tornou-se a salvação da indústria petrolífera. De 1900 a 1910, o número de carros na América subiu de 10 mil para mais de 500 mil. E, naturalmente, todos precisavam de gasolina. As refinarias tornaram-se mais eficientes a fim de suprir a demanda. As torres de fracionamento, que tinham aparecido em 1908, melhoraram a destilação, permitindo separar gasolina e outros derivados mais rápida e corretamente que as antigas destiladoras. O processo transformava de 15% a 20% de petróleo numa gasolina não muito boa, com octanagem entre 20 e 30%. Mas mesmo com as grandes descobertas de petróleo no Texas, o 500 mil de carros nas estradas ainda demandava mais gasolina do que a produzida pelas refinarias. Os refinadores não sabiam como fazer para aumentar sua produção. A resposta veio de um laboratório da Standard Oil, de Indiana, uma das pequenas companhias criadas depois que Teddy Roosevelt quebrou o monopólio de Rockefeller. Em 1911, o cientista William Burton criou um processo que resolveu o problema. He comes up with the idea for cracking to make more gasoline per barrel of oil as opposed to just separating out what they can. But it's a difficult process. Moléculas de hidrocarboneto maiores que as da gasolina, coletadas nas torres de fracionamento, foram quebradas em pedaços, criando mais moléculas de gasolina que têm 6 a 10 cadeias de carbono. Para quebrar as cadeias longas, o craqueamento requer temperaturas acima de 370 graus e pressão extremamente forte. And it scares the people running Standard Oil quite a bit. And they say, Mr. Burke, we're afraid you might blow the whole state of Indiana into Lake Michigan with this kind of pressure in a major refinery. Felizmente para a Indiana, o craqueamento funcionou. As cadeias fragmentadas foram enviadas de novo à torre de fracionamento e coletadas. De repente, quase 50% do barril podia ser transformado em gasolina. E a octanagem era alta, chegando a quase 70%. A fim de evitar a oferta de 2 tipos diferentes de gasolina aos consumidores, a melhor delas, a craqueada, foi misturada com a destilada. Os carros recebiam combustível de octanagem variando entre 40 e 50%. O craqueamento espalhou-se pela indústria, apesar dos gastos envolvidos com pressão e temperatura. Mas os refinadores também queriam aumentar a octanagem da gasolina de baixa qualidade, a destilada. Em 1922, o químico Thomas Midgley achou um caminho. Refiners looked for some additive that could kind of push the refining process and more quickly give us better gasoline. The research group that came up with the addition of tetraethyl lead in the 19-teens and early 20s was a heavyweight group. Em 1925, a adição de chumbo aumentou os níveis de octanagem da gasolina entre 10 e 15 pontos, ultrapassando a faixa de 50. O chumbo unia as moléculas de gasolina, tornando-as resistentes à combustão espontânea na compressão. A qualidade continuou a melhorar, mas com todo esse barulho, por volta dos anos 20, a quantidade voltou a ser um problema. A concorrência também aumentava e muito mais empresas do que hoje vendiam gasolina. Algumas eram de capital estrangeiro, como a Royal Dutch e as inglesas Shell e British Petroleum. Outras tinham nascido quando a Standard Oil se dissolvera uma década antes. And those smaller regional companies are the brands that we think of today when we drive down the highway. They are the Amoco and Exxon, Mobil. Those were all units of Standard Oil as controlled by the Rockefeller Empire. A demanda não aumentou muito durante a Depressão. Por outro lado, o futuro não parecia ser um problema, pois as primeiras grandes reservas de petróleo foram descobertas no Oriente Médio em 1938. Mas esse petróleo só estaria disponível em alguns anos. O início da Segunda Guerra, em 1939, provocou uma nova e urgente demanda de gasolina e derivados para uso militar. As refinarias americanas vieram em ajuda dos aliados, desenvolvendo um novo craqueamento que aumentaria a produção de gasolina.
Catalisadores como argila e metais preciosos foram adicionados ao calor e à pressão do craqueamento a fim de fragmentar as cadeias mais pesadas que não se quebravam antes. Com uma nova viagem pela torre de fracionamento, a produção de gasolina subiu de cerca de 45% para mais de 50%. The greatest advantage that the Allied forces had in World War II was an abundance of petroleum and petroleum products versus the Japanese and the Germans. Almost immediately after the beginning of hostilities, the industry was organized under the government to greatly expand the capacity. Um novo processo de refino em 1940 também ajudou os aliados a ganhar terreno. Além de separar os hidrocarbonetos mais pesados, os catalisadores realizavam modelagens moleculares. Essa modelagem catalítica criava reações químicas que reajustavam as moléculas de baixa octanagem para uma configuração de alta octanagem. A boa gasolina e o poder de fogo levaram os aliados à vitória. Depois da guerra, a gasolina impulsionou a explosão do consumo. Estava claro que os americanos precisariam de muita gasolina para abastecer esse extravagante estilo de vida. A seguir, conheça a rede de tubos e torres de uma moderna refinaria. As primeiras bombas de gasolina não tinham mostrador. Os consumidores tinham de simplesmente confiar que o frentista cobrasse pela quantidade certa de gasolina. Quando voltarmos com Maravilhas Modernas. Estamos apresentando Maravilhas Modernas. Vistas de longe, as refinarias parecem caóticas. Torres grossas, torres finas, aparentemente dispostas ao acaso, disputam espaço. Com elas, estruturas baixas e largas, bem como tanques de armazenagem de vários tamanhos, pontilham a paisagem. Tudo está ligado por um emaranhado de dutos em todas as direções. Mas existe uma ordem nessa aparente loucura. It really does follow a flow. You can follow the flow of crude oil coming in. It then goes to certain processes depending on how it's separated. And the reason that there are so many pipes going around the refinery is that we have to keep all those products separate. Depois de chegar ao terminal, vindo das bacias petrolíferas do Alasca, México, Venezuela e Oriente Médio, o petróleo bruto segue para a boa e velha unidade de destilação, mas com um toque moderno. As refinadoras criam condições abaixo da pressão atmosférica a fim de diminuir o ponto de fervura dos materiais, o que reduz a conta de energia. Em vez de 370 graus, temperaturas entre 200 e 260 graus são o segredo. Tal como as antigas refinarias, as torres de fracionamento extraem inicialmente apenas 20% de gasolina. Os produtos mais pesados vão para modernos fragmentadores que usam fluidos catalisadores a fim de quebrar as cadeias mais rapidamente. Para as refinarias, quanto mais rápido o craqueamento, maior quantidade de gasolina sairá do outro lado no fim do dia. Outro processo desenvolvido nos anos 60 combina a temperatura de 530 graus à pressão de até 200 vezes a da atmosfera e à livre circulação de átomos de hidrogênio. Hydrocracking is a cracking process that's done in the presence of hydrogen. And so whereas other processes will give you a variety of different kinds of molecules, hydrocracking tends to give you just straight carbon chains that will be fully loaded up with the hydrogen. Cadeias sequenciais cercadas por átomos de hidrogênio são fáceis de adaptar mais tarde como gasolina de alta octanagem. Os gases leves que viajam ao topo da torre seguem para a unidade de alquilação. Aqui, a baixa temperatura próxima ao congelamento, a baixa pressão e os ácidos catalíticos são responsáveis pela aglutinação das moléculas. The best thing about alkylation is the product that we get out of alkylation units is very high in octane. Unidades de modelagem similares às desenvolvidas na Segunda Guerra ainda usam catalisadores e calor para reajustar as moléculas da forma desejada.
Por razões que até um químico tem dificuldade para explicar, moléculas em forma de anel têm octanagem mais alta e combustão mais limpa. Isso foi de grande importância nos anos 70, quando as refinarias foram obrigadas a eliminar o chumbo, que ainda era adicionado à gasolina. When we discovered that lead was becoming deposited along roadways and posed a hazard to children, there was an effort to remove lead from gasoline. So we had to find other ways to boost octane and provide that performance, but those processes increased the cost of producing gasoline. A campanha pela gasolina de baixa poluição aumentou em 1990, quando o Congresso aprovou o Decreto do Ar Puro. The most difficult thing we've asked refiners to do is, since the 1990 Clean Air Act amendments, is to come up with cleaner burning gasolines targeted for specific regions. We have gasoline standards for cities like Los Angeles or Houston, where the air pollution is a serious problem. They have different gasoline standards for Montana, when pollution is not such a big issue. There are probably 55 different kinds of gasolines in the United States that are shipped around the country to different locations. A gasolina vendida em Montana e áreas de baixa poluição pode produzir mais poluentes, mas é mais barata. Não que seja de baixa qualidade, só não é refinada para uma combustão mais limpa. Além de gasolinas variadas, as refinarias também têm uma versão para o inverno e outra para o verão de todas as fórmulas, pois a temperatura influi na evaporação da gasolina e na quantidade de poluição por ela liberada. Todas essas versões, aliadas ao enorme custo dos equipamentos de refino e à pressão para manter o preço baixo, prejudicam os apertados orçamentos. You have so much money invested in the plants, such high-tech equipment, that you need to keep them running 24 hours a day to get your return. O funcionamento contínuo das refinarias exigia milhares de trabalhadores. Mas, devido à informatização, somente 600 pessoas por turno são necessárias hoje. As unidades que produzem milhões de litros de gasolina a cada dia são monitoradas por uma ou duas salas de controle. Alguns trabalhadores usam bicicletas, carrinhos de golfe e caminhões para se deslocar e executar o trabalho pesado. A segurança é a prioridade número 1. You were growing up in the refining country. It was not uncommon to have classmates whose dad had been killed in refinery explosions. It was just a fact of life. Things have really changed dramatically since then. Mas apesar de todo o seu custo e complexidade, o trabalho só está feito pela metade. A seguir, a incrível infraestrutura. 100 anos de instalações que direcionam a gasolina para o mercado. A manutenção da refinaria é feita na primavera, antes das viagens de verão. Nessa época, o número de trabalhadores triplica repentinamente. Quando voltarmos com Maravilhas Modernas. Bem antes de os caminhões-tanques executarem o trabalho, no alvorecer do século XX, carroças puxadas a cavalo transportavam a gasolina. Entregavam o produto nos armazéns, onde era vendido em baldes. You brought it back to your house and filled up your car. They tried a delivery system where they had wagons deliver the gasoline to your house, but they found they blew up too often and it was too dangerous a way to distribute gasoline. Para reduzir a exposição da gasolina às faíscas ou chamas, especialmente perto das residências, Sylvanus Balser de Fort Wayne adaptou uma bomba de óleo para gasolina em 1905. Logo depois, postos de gasolina rudimentares ofereciam bombas e os carros eram abastecidos na rua. Mas o número de carros cresceu e os congestionamentos tornaram-se um problema. Em 1913, o primeiro posto autêntico pertencente à Gulf Corporation foi aberto em Pittsburgh. Em 1920, tanques de metal em caminhões e vagões-tanques especiais forneciam mais proteção na entrega, embora os incêndios ainda fossem comuns. As refinarias vêm usando um transporte mais seguro há décadas através de oleodutos. Nos anos 30, elas já transportavam gasolina dessa maneira. A 20-inch pipeline carries about 150,000 barrels a day.
That equates to about 750 trucks that would be on the road. And when you think in terms of that many trucks on the road, there are issues with regard to safety, there are issues with regard to cost. The price of gasoline would be almost doubled, if not more. Pipelining is the most safe and efficient way of transporting barrels throughout the United States. Em 1956, havia 60 mil quilômetros de dutos para gasolina na América. Hoje, há mais de 250 mil sob nossos pés. Estações de bombeamento, localizadas a cada 80 quilômetros, mantêm o combustível em fluxo contínuo. Antes do computador, os operários separavam os diferentes produtos em dutos paralelos, usando êmbolos chamados pigs. O nome é devido ao guincho que eles fazem quando se movimentam pelos tubos. Ainda hoje são usados para limpeza. This is a pipeline pig. This is a cleaning pig. This is 4-inch in diameter, and these things come in various different sizes, as big as 60 inches in diameter. This actually travels along in the flow of the product. These cups are drive cups, so the fluid actually pushes the pig along the pipeline. Os engenheiros desenvolveram pigs inteligentes com sofisticados sensores eletrônicos para unidades extralongas. Eles não guincham, mas se comunicam com os controladores, avisando-os com exatidão onde há rachaduras. Assim, os reparos serão feitos antes que o problema se agrave. Gasolina e derivados agora fluem continuamente, em vez de serem paralisados no momento da inserção de pigs separadores, graças ao monitoramento do fluxo nas salas de controle de tráfego. Aqui eles mantêm a mistura de produtos num nível mínimo. We have what's called a batching system. We'll batch gasoline, we'll batch premium and regular, diesel fuel, jet fuel, etc. We don't put anything in between those. There is some commingling of the product, and that's put into what's called a transmix tank, and then that's sold to a different market. Parte dessa mistura volta às refinarias para ser separada de novo. O resto é vendido às indústrias que podem usar qualquer combustível nos equipamentos. Oleodutos são operados de duas maneiras. 95% operam em comum e 5% são conhecidos como dedicados. Por exemplo, o duto que vai de uma refinaria Chevron para um terminal Chevron, onde os caminhões entregam a gasolina para os postos Chevron, é um sistema dedicado. Mas os outros 95% de dutos, especialmente os mais extensos que vão de Houston à Costa Leste, são dutos de transporte em comum. As companhias permutam o produto entre si quando necessário. O sistema leva a um fato interessante. As refinadoras não oferecem serviço diferenciado. Toda a gasolina é basicamente a mesma, ou, como a indústria diz, fungível. Uma palavra elegante para genérico. When Shell puts in a barrel of gasoline in Houston, Texas, that barrel that Shell put in is not necessarily the same wet barrel that they'll get out in Chicago or some other location. But it is of the same specification required by all shippers. A shipper can put a barrel into our system at Baytown, Texas from a refinery today and take a barrel out of the system in the Midwest or Northeast on the same day. So they don't have to wait the 13-day transit time on our system. Num sistema compartilhado, a gasolina comum ou especial é a mesma que as outras. A última chance de as empresas colocarem sua marca registrada nos tambores é no terminal, ao misturar aditivos químicos. There are the qualities that you want to make your particular product stand out. That's done by additives. And so there's an enormous amount of research going into additives that will clean the engine, that will stop corrosion, that will reduce the amount of wear. O problema é que os aditivos fazem basicamente a mesma coisa, como aumentar a octanagem e diminuir as emissões. Ou seja, depende da propaganda convencer os consumidores que você pode colocar um tigre no tanque ou manter um motor limpo, caso eles usem sua marca. For a time, historically, there were dramatic differences produced by different refining processes. But as time passes, by the 60s, 70s, and on into the present, those differences get a lot less, so that
Most companies, while they would like to advertise how much better their gasoline is than their competitors, are selling essentially the same product. Os aditivos são estocados em separado nos terminais. Os oleodutos alimentam diretamente os tanques de armazenagem, capazes de estocar 190 mil litros cada. Quando um caminhão encosta para ser carregado, as bombas transferem o tipo apropriado de gasolina do tanque de armazenagem para o caminhão. Os aditivos mantidos em tanques menores são adicionados no último momento. Assim, a mistura é controlada com precisão. Our trucks have a capacity of about 9,000 gallons. With the system that we have here with the pumps and our loading rack layout, we can load a truck in approximately 10 to 15 minutes. And that's from the time our driver pulls onto the rack and pulls off of the rack. A partir daí, os motoristas vão para os postos. Cada caminhão é separado em compartimentos. Assim, tipos diferentes de gasolina podem ser transferidos para os tanques subterrâneos. Esse eficiente sistema de entrega ajuda a manter baixo o preço da gasolina. Mas se a gasolina continuar como combustível de escolha, terá de competir com as alternativas emergentes e de baixa emissão. A seguir, o futuro. Gasolina versus alternativas. Os grandes terminais podem operar quase 7 milhões de litros por dia e funcionar 365 dias por ano. Quando voltarmos com Maravilhas Modernas. Estamos apresentando Maravilhas Modernas. Hoje a gasolina é projetada para emitir menos poluição que antes. Fórmulas especiais com moléculas reagrupadas e conversores catalíticos no sistema de escapamento ajudam o carro a poluir menos. Mas cada 3 litros de gasolina liberam 2 quilos de poluentes na atmosfera, a maioria invisível, como o dióxido de carbono. There's no question that lower emissions is the focus of fuel development today. We've made great strides over the past 30 or 40 years, but the greatest challenge for gasoline of the future is to maintain its focus on reduced emissions. Os pesquisadores estão sempre testando fórmulas novas nos motores e sob várias condições, a fim de encontrar a melhor combinação de desempenho, confiabilidade e baixa emissão. At the conclusion of a test, we will tear the engines down, take a look inside, weigh specific parts, for example, to measure different performance features, and then evaluate our product and how to make improvements on that product. Além de estar mais limpa, a gasolina pode ser misturada com outros materiais para poluir menos. Combinando gasolina com etanol, álcool de milho e outros produtos, podem-se diminuir sensivelmente as emissões e, ao mesmo tempo, reduzir seu consumo. No Oeste, alguns carros já rodam com misturas contendo de 10 a 15% de etanol. Mas gasolina não é o único combustível que aceita misturar-se com outros produtos para reduzir o uso do petróleo. O diesel pode ser combinado com biodiesel para alcançar resultados similares. Biodiesel is produced from living plants such as soybean oil, and also can be produced from animal fat. Think of the grocery store, a bottle of general purpose vegetable oil. It isn't the raw oil from crushing the seeds. The material has been processed and refined to make it into a product that we would use for cooking. And the same type improvement of the oil through refining makes it into a material that's suitable as a diesel fuel. Uma vez que gasolina e diesel podem ser misturados a materiais de baixa emissão e recicláveis, é difícil determinar qual combinação fará mais sentido. O motor a diesel pode, no fim, ficar com a vantagem. A maior diferença é que o diesel não precisa de vela de ignição. Squeeze the diesel fuel down to a smaller volume that generates more heat, and that heat is then able to ignite the diesel without a spark. Because of the higher compression ratio, the diesel engine will be, on average, about 30% more efficient. Biodiesel e etanol também podem dar energia aos motores somente com pequenas modificações.
Isso diminuiria a emissão ainda mais e reduziria drasticamente a dependência do petróleo. Mas esses biocombustíveis podem não satisfazer hoje a enorme demanda de carros. And most studies that I have seen suggest that the amount of cropland they require just exceeds the available cropland we have, even in a land-abundant country such as the United States. Uma vez que gasolina alternativa e misturas de diesel ainda liberam poluentes, a pesquisa continua atrás da emissão zero. Carros elétricos não poluem, mas têm autonomia de apenas 160 quilômetros. Depois disso, é preciso parar a fim de recarregar. A gasolina ainda ajuda certos veículos híbridos. Estes têm dois motores, um de combustão interna e outro elétrico. Os híbridos estão tendo larga aceitação, pois o custo dos dois motores começa a cair. Já que é necessária a menor potência do motor de combustão interna, modelos menores e que gastam menos podem ser a solução. O motor elétrico faz grande parte do trabalho. Quase todos os sistemas são recarregados pela energia gerada quando o carro freia ou pelo motor de combustão interna, se necessário. Por isso, usa-se menos gasolina, o que significa que menos poluentes são liberados na atmosfera se compararmos com carros movidos somente a gasolina. Além dos motores elétricos, a célula de combustível é outra possível alternativa de emissão zero. A fim de eliminar a poluição, hidrogênio puro deve ser colocado na célula de combustível. Uma membrana especial separa os elétrons de hidrogênio dos prótons. Os elétrons são forçados a se mover em volta da membrana e esse movimento cria eletricidade. Aí, eles se reagrupam com os prótons e o hidrogênio combina com o oxigênio disponível. Nesse caso, a única descarga é água. Verdadeira emissão zero. O problema é que hidrogênio puro não é fácil de achar. Hydrogen is cited by many scientists as our most abundant element on Earth, which it is. But the hydrogen that exists on Earth is combined with other elements, primarily as a hydrocarbon or as water. O hidrogênio puro pode ser isolado em instalações especiais e já está sendo transportado para um número pequeno de estações de recarga. Mas levará algum tempo para o hidrogênio puro estar disponível em toda a parte, como a gasolina. When we drive around, we don't think about the network that moves gasoline to our cities. When people talk about moving to the hydrogen economy, for example, that would require us to start all over again from scratch. Assim como nos carros híbridos, a gasolina está se insinuando nas células de combustível, uma vez que contém muito hidrogênio. Alimentar as células de combustível com o hidrogênio encontrado na gasolina produziria algumas emissões. Mas uma vez que as células de combustível são muito mais eficientes que os motores de combustão interna, será possível ir mais longe com o mesmo tanque. Uma alternativa que não requer infraestrutura é a energia solar. Ela já impulsiona veículos leves de pesquisa e pode ser usada para fornecer parte da energia do carro. Mas levará tempo antes que os pesquisadores possam extrair energia suficiente das células solares para abastecer um carro de alto consumo, já que as opções de células de combustível e elétricas ainda envolvem o uso da gasolina. Parece que nossa amiga ainda permanecerá conosco por um bom tempo. A gasolina trilhou um longo caminho em 100 anos e ainda tem outro tanto para percorrer. We've thoroughly adopted gasoline as a fundamental part of our economy, the fundamental driving force in our transportation system. What happens in the future will depend greatly on continuous technological advances and competing processes. A corrida do combustível começou. A gasolina será cada vez menos poluente. Parece provável que outros combustíveis superem limitações técnicas e problemas econômicos. Mas no mundo de hoje, a gasolina ainda reina suprema e absoluta.